Bom dia, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo dominical. Estamos finalizando a parte do credo apostólico. Hoje a citação final é a vida eterna, creio na vida eterna, né? Então quero iniciar orando e posterior a isso também lendo a palavra do nosso Deus. Quero convidar já a abrir lá em Apocalipse 21, nós vamos fazer essa leitura e então seguir com o nosso estudo, finalizando essa parte do credo apostólico, que caminhamos por vários domingos com ele. Oremos. Pai amado, Deus eterno e poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por nos conservar, Deus, debaixo da tua paz, do teu cuidado, do teu amor. Seja conosco, Deus, nesse estudo que vamos fazer agora, finalizando as questões do credo apostólico. Abre nossa mente, nosso entendimento, nosso coração. Ó Deus, ao estudarmos a tua palavra, que possamos compreender-te um pouco mais, ó Deus, e também entender as tuas sagradas escrituras. Grava a porção da tua palavra nos nossos corações para não pecarmos contra ti e que saiamos, ó Deus, desse momento mais edificados ainda do que quando chegamos aqui, ó Pai. Assim nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos em nome e por amor de Cristo Jesus, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, leitura então lá em Apocalipse 21. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus, arrumada como uma noiva adornada para seu noivo. Ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então até aqui o verso 7. Estou falando em vida eterna, né? Para aqueles que são novos, talvez seja até meio utópico falar num futuro que lhes parece tão distante. Mas nós sabemos que a vida ela é como um sopro. Nós não podemos dizer quando vamos morrer, né? Almejamos sim uma vida longa, né? Ser longevos, mas sabemos que nisso não é para todos. Principalmente nesse ano de pandemia que nós estamos vivendo, sabemos que a vida tem sido aí cuidado com muito mais apreço ainda, né? Então, quando nós falamos em vida eterna, a grande pergunta às vezes que fica é: quando começa a vida eterna? Será no ato da conversão? Será quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Será que é quando morremos aqui, nossa morte física, e então já nos achamos na vida eterna com Cristo? Será que quando morremos, adormecemos e quando Jesus voltar no mais alto dos céus, então Ele trará consigo aqueles que já morreram e os que aqui estiverem serão elevados aos céus com eles, como diz a palavra de Deus? Quando começa a vida eterna? Na segunda vinda de Jesus? Então perguntas como essa certamente invadem o coração de muitos. E a pergunta, ela merece uma resposta bíblica, ela tem que ter uma resposta bíblica, né? Então, para aqueles que estão acompanhando conosco, eu vou trazer alguns textos para que você possa obter essa resposta através da palavra de Deus, né? João, Evangelho de João agora, né? Evangelho de João, capítulo 3, verso 33. O Senhor vai dizer assim para nós lá no João 3,36. Evangelho de João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que Jesus disse? Tem a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna. Nós encontramos a certeza da salvação em Cristo Jesus quando nós lemos esse texto. Então são colocações feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo que nos levam a ter a certeza da salvação. Então aquele que crê em Cristo, ele tem, não é uma promessa, mas é uma certeza de que ele está salvo. Jesus mesmo disse, né? Todo aquele que meu Pai me dá, este virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é uma promessa, é uma certeza, né? de que Jesus está falando para nós, né? Eu quero te convidar também a ler
mais um texto nós vamos compartilhar aqui com os irmãos, mais um texto que vai falar para nós a respeito dessa questão da vida eterna, né? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o verbo ter, tem, aquele que tem Jesus, aquele que tem Jesus tem a vida eterna, né? O testemunho é esse, ele nos deu a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo, né? A vida eterna é esta, aquele que crê em Jesus Cristo, né? Também outra citação de Jesus diz essas coisas, né? A palavra de Deus nos diz assim: essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros e credes, aqueles que credes no nome do Filho de Deus, né? Então nós fazemos citações desse tipo, de textos como esse, como nós lemos também lá em João 10, 28, deixa eu só confirmar aqui, João 10, 28, você que tem a sua Bíblia, ele diz assim: Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Né? Nós fazemos essas citações para que a Bíblia responda para nós, né? Então quando começa a vida eterna? Quando nós cremos em Cristo, quando nós temos Cristo, porque aqui já é a certeza da eternidade, já não tem mais chance disso se desfazer, né? Eu estou crendo em Cristo, eu creio em Cristo, eu já tenho a vida eterna, né? E como essa vida, né? Como se dá essa vida, a vida eterna, como nós falamos, né? Jesus ele fala um pouquinho dessa vida eterna como em termos de intimidade com Deus, né? Aquilo que a gente vem falando, né? A respeito de intimidade, de estar na presença de Deus, e Jesus afirma isso quando ele coloca assim, lá em João, mesmo Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então tem que ter conhecimento, tem que ter presença de Deus, tem que ter intimidade com Deus. Se nós cremos em Cristo, nós teremos tudo isso, né? Então não é conhecer a Deus de vista, não é conhecer a Deus de ouvir falar, né? Como diz o texto bíblico, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face, eu te vejo face a face, eu te contemplo face a face, né? Então não é esconder-se da presença de Deus, não é maquiar-se na presença de Deus, mas ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, né? Poderíamos aqui citar outros textos também que ajudam a manter essa ideia, mas a resposta quando nós falamos assim: creio na vida eterna, creio em Jesus Cristo, né? O Evangelho de João ele vem recheado de afirmações, e até mesmo aquela citação que nós mais conhecemos do Evangelho de João, né? Que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha. E depois Jesus vem, tem. Jesus sempre afirmando isso, né? Tem a vida eterna. Então aquele que crê, tenha. Creu, já tem. Né? Então essa é certeza, não é uma promessa que ainda vai se cumprir. Quando nós lemos ali em Apocalipse, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Está tudo consumado. Nós temos a certeza que ele está falando no tempo que nós lemos ali, é o tempo da eternidade, né? É meio redundante falar isso, tempo e eternidade, né? A eternidade é fora do tempo, é atemporal, né? Mas em termos eternos, né? Quando Jesus menciona isso, né? E como será então essa vida eterna? Às vezes essa pergunta aí pode tomar o coração de alguns, né? Como será então essa vida eterna? A Bíblia responde. Nós temos uma citação bíblica lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, deixa eu localizar aqui, 2 Coríntios
Coríntios, capítulo 12, no verso 4, ele diz assim, o apóstolo Paulo: e sei que o tal homem, no capítulo 12, verso 3, né? E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou do que de mim ouve. Então, quando Paulo fala assim, palavras inefáveis, que não cabe, não é lícito ao homem. Então, se nós falar o que a Bíblia se refere à vida eterna, é algo tão inexplicável, tão além, o aquém do conhecimento humano, que Paulo vai dizer assim, isso não é lícito nem ao homem mensurar isso, né? É imensurável. E João, quando tem a visão apocalíptica, isso é tão além do nosso conhecimento que ele precisa fazer muitas vezes de uma escrita que não é literal, é uma escrita alegórica, uma escrita contemplativa, para que nós possamos ter aí as nuances daquilo que ele está vendo, né? Então, são coisas que a Bíblia traz para nós e nos engrandece, nos enche de felicidade quando nós lemos textos assim, né? Então a maior bênção, né, da vida eterna é estar na presença de Deus, como nós lemos lá em Apocalipse 21, verso 3, né? A maior bênção de todas de ter a vida eterna é estar na presença de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E não passar pela segunda morte, pela dor, pelo sofrimento, pelo lago de fogo e enxofre, como diz o Apocalipse, né? Então, para encerrar, algumas observações a respeito da vida eterna. Primeiro, ela é dom gratuito de Deus, né? Como nós lemos lá em Romanos também, né? Romanos 6, 23, se eu não me engano, deixa eu só abrir aqui. Romanos 6, 23, deixa eu só confirmar se é isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, primeiro, a vida eterna é dom gratuito de Deus. Ninguém pode comprar, ninguém pode adquirir, ninguém pode barganhar com Deus por ela. Ela é dada por Deus a quem lhe apraz, né? A quem ele deseja, né? Ninguém a merece, não há merecimento humano nenhum, né? Ela não é conferida aos homens segundo os seus méritos, né? Mas ela é dada segundo a fé, que a própria fé é dada por Deus. Então, para crer em Cristo, precisa ter fé. Essa fé, para crer em Cristo, quem dá é Deus. Ou seja, toda a salvação ela é vinda de Deus, né? Por essa razão, então, nenhuma pessoa pode interferir aí na questão da salvação, né? Outra questão que se fala é a questão da certeza da salvação. Jesus disse, aquele que crê em mim tem. Então, se você crê de fato e de verdade, é um adorador a Deus de fato e de verdade, em espírito e em verdade, você creu, você é salvo em Cristo Jesus, né? A razão do crente ter a certeza da salvação, nós precisamos ter a nossa certeza individual da salvação, né? Não da salvação do outro, né? O outro tem que dar, assim como nós também temos que dar para os outros, como nós vamos dizer, sinais de que somos salvos, né? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Jesus vai falar também sobre guardar aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, ouve minhas palavras e as põe em prática, né? Então, isso são demonstrações daqueles que são salvos, né? As boas obras, as obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, então Deus preparou para que os seus andassem nelas. Então, isso são exemplos, testemunho de vida daqueles que são salvos, né? Mas nós temos que ter a certeza da nossa salvação individual e dar esses exemplos, esse testemunho aos outros e observar nos outros esses testemunhos também, né? Sem julgamentos. Então espero que esse texto que nós lemos, esse estudo que nós fizemos ao longo desses roteiros de domingo, tenha aí engrandecido
o teu estudo, o teu entendimento acerca da palavra de Deus. E talvez despertado ainda mais dúvidas para que a gente possa estudar juntos. Que Deus te abençoe, tenham todos um bom domingo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Até logo mais à noite, nosso culto de adoração a Deus. Grande abraço.